E se tudo o que você acreditasse sobre o universo estivesse errado? E se o Sol não girasse ao redor da Terra? Durante séculos, questionar isso era perigoso, uma heresia. Mas um homem, em uma noite estrelada, apontou um telescópio para o céu e viu algo que mudaria para sempre a história da humanidade. Hoje, você vai conhecer a jornada de coragem e genialidade de Galileu Galilei, o homem que ousou desafiar o poder religioso para defender a verdade científica. Prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre estrelas, mas sobre a coragem de questionar. Tudo começou em 1609. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou de uma forma que ninguém jamais tinha feito. Ele transformou um simples brinquedo de marinheiros em uma janela para o cosmos. Quando ele apontou essa janela para o céu noturno, o que ele viu abalou os alicerces do mundo. Ele observou a Lua e descobriu que ela não era uma esfera perfeita e divina, mas sim um corpo rochoso, com montanhas e vales, muito parecido com a nossa própria Terra. Ele olhou para o Sol e viu manchas escuras, imperfeições que se moviam em sua superfície. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. Ao observar Júpiter, Galileu notou 4 pequenos pontos de luz que pareciam dançar ao redor do planeta gigante. As luas que não giravam ao redor da Terra, mas sim de outro planeta. Isso era uma prova irrefutável. Se existiam corpos celestes orbitando Júpiter, então a ideia de que tudo no universo girava em torno da Terra estava errada. A teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que colocava o Sol no centro do sistema, não era mais apenas uma hipótese matemática. Era uma realidade visível. E essa realidade era uma ameaça direta à visão geocêntrica da Igreja, o pilar de sua autoridade cósmica. A Igreja não podia ignorar esse desafio. Em 1633, Galileu, já um senhor de quase 70 anos, foi convocado a Roma para ser julgado pela temida Inquisição. A acusação era grave. Heresia. A ciência de Galileu colidia frontalmente com a interpretação literal das Escrituras. Ele foi forçado a escolher entre a sua verdade, baseada em observação e evidência, e a sua liberdade, sob a ameaça de tortura e prisão perpétua. Enfraquecido pela idade e pela pressão esmagadora, Galileu se ajoelhou e negou publicamente aquilo que sabia ser verdade. Ele abjurou, renunciou à ideia de que a Terra se movia ao redor do Sol. A história conta que ele teria murmurado para si mesmo as palavras que ecoariam pela eternidade: "Hiper se me ouve." E, no entanto, ela se move. Mesmo silenciado, humilhado, a verdade continuava a se mover. A semente da dúvida havia sido plantada, e ela era irreversível. A ciência havia enfrentado o poder, e mesmo perdendo a batalha, estava destinada a vencer a guerra. O julgamento de Galileu não foi o fim, mas o começo. O verdadeiro legado dele não foram apenas as luas de Júpiter, mas uma ideia muito mais poderosa, a de que o universo pode e deve ser entendido através da observação, da experimentação e da matemática. Ele defendia que a natureza tem suas próprias leis, e que nosso trabalho é descobri-las através de testes e comprovações, não apenas através da fé ou da autoridade de textos antigos. Essa filosofia, o método científico, foi a faísca que acendeu uma revolução. Anos depois, um jovem inglês chamado Isaac Newton seria profundamente influenciado por esse pensamento. Se Galileu nos mostrou que a Terra se move, foi Newton quem nos explicou como e por que ela se move, desenvolvendo as leis do movimento e da gravidade universal que governam todo o cosmos. Galileu abriu a porta e Newton atravessou, desenhando um mapa do universo. Hoje, séculos depois, vivemos no mundo que Galileu ajudou a criar. Lançamos sondas espaciais que exploram Marte. Construímos telescópios gigantes que fotografam galáxias distantes e buracos negros, e detectamos as sutis ondas gravitacionais previstas
por Einstein. Toda essa jornada incrível começou com um ato simples de coragem. Um homem ousando olhar para o céu com novos olhos e questionar o que era tido como verdade absoluta. Galileu passou os últimos anos de sua vida em prisão domiciliar, cego e isolado. Mas sua visão, sua ideia de uma ciência livre e baseada em evidências, não pôde ser aprisionada. Ela sobreviveu, floresceu e se tornou a maior força para o progresso que a humanidade já conheceu. A história de Galileu nos ensina uma lição poderosa. A verdade pode ser silenciada por um tempo, pode ser perseguida e negada, mas quando ela é baseada em evidências concretas, em fatos, ela sempre encontra um caminho para vir à tona. Galileu não mudou apenas a astronomia. Ele mudou a nossa forma de pensar, de questionar, de descobrir. Ele nos deu as ferramentas para entender o universo. E no nosso próximo vídeo vamos conhecer o homem que pegou essas ferramentas e construiu o edifício da física moderna. O gênio que explicou a força da gravidade e escreveu as leis que regem o próprio universo. Isaac Newton. Obrigado por assistir e até a próxima.